Olá pessoal, Alessandro Tatal aqui, bem-vindos para mais um Podtal, onde a gente conversa sobre empreendedorismo, sobre a vida real do empreendedor brasileiro, né? Mais especificamente do nosso estado, Mato Grosso. Hoje eu recebo aqui a Aislan, que está envolvido aí na comunidade de inovação, na comunidade de startups e fala muito sobre TI. Vamos falar um pouco desse assunto. Antes de passar a palavra a ele, eu vou fazer a abertura do livro da lei para acompanhar a nossa conversa. Eu abro aqui em Romanos 12. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-a na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva, e se é de ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Vou manter aberto aqui durante a nossa conversa, né? Amém. E eu lembro da nossa vivência, da nossa convivência, né? Que você também é professor. Então cabe aí a parte de servir, né? Também a nós. Quando a gente fala de startup, inovação, a gente também fala das pessoas que estão iniciando nesse mundo do empreendedorismo e precisam de uma visão sistêmica, uma visão de alguém que já está no ramo, uma visão de alguém que já está atuando, né? E é onde você tem maestria, onde você entra. Bem-vindo. Bom, obrigado, meu amigo de longas datas. 2017, né, cara? 2016 para foi 2017. É isso aí. É que eu entrei em 2016 e você entrou em 2017 lá na Seduc. Para quem não sabe, né, eu e o Alessandro, a gente trabalhou junto uns projetos de BI lá na Seduc e aqueles projetos foram utilizados não só pela Secretaria de Educação, né, mas também foi utilizado como case pelo Estado, né? A AMTI, onde a gente tinha a licença tanto do Power BI quanto do Click na época. Eles detinham da licença, então a gente usava dentro da nuvem, dentro do guarda-chuva deles, e aí eles acabaram utilizando como case, era apresentado. Então aquele trabalho que a gente fez rendeu muitas histórias, né, boas, curioso, né? Rendeu muitos frutos bons. E espero que ainda tenha todo esse trabalho lá que o pessoal tenha utilizado, porque ainda se fala em BI. Por mais que a inteligência artificial hoje ela está muito forte, mas a inteligência artificial se deve também ao BI, porque você precisa dos dados, de certa forma, organizados, padronizados, porque senão a inteligência artificial ela acaba entendendo, analisando e traduzindo isso de forma errada. Então, assim, e o BI ele ajuda muito isso, nessa questão de organização dos dados, né? De você estruturar isso, e isso é bom. E além desse trabalho, ainda a parte de startup, né? Que no final das contas tem tudo a ver, né? A inovação, a Rapaz, tecnologia. E foi bem nessa época aí da Seduc que eu comecei a envolver com esse ecossistema, né? De inovação, de empreendedorismo. E de lá para cá, né, só tem aumentado cada vez mais, não só em Cuiabá, mas em todo o nosso estado sobre isso, né? As pessoas têm discutido, as pessoas têm estudado, as pessoas têm buscado mais informações sobre isso. Tem mais vontade de empreender também. Tem mais né? vontade de empreender. Né? Eu acredito que também por duas situações. Que eu penso. Uma pelo fato de que o cara que está acostumado a ser seletista, né? Só o CLT, aquele para ele é o feijão com arroz. E aí né, o cara, quando ele tem essa vontade, e às vezes a gente tá falando, o leão tá preso dentro do cara. Sim, alguma coisa começa a ficar incoerente, né? Exatamente. Aí o cara começa, né, a escuta uma aqui, e hoje com acesso
as tecnologias de forma fácil. Você tem aí o YouTube, Instagram, o WhatsApp, o pessoal compartilhando uma série de conteúdos, né? E aí a pessoa começa a ficar incomodando, o cara começa a falar, peraí, cara, eu não quero ficar só no CLT, não, eu quero fazer algum, né? É, E aí o CLT acaba sendo feijão com arroz, né, do cara, e aí o cara quer buscar outras coisas. exatamente. E aí acaba que, né, muitos acaba fazendo essa conciliação, né? Até porque em certo momento, né, você sai de startup, você vira uma empresa. E aí entra questões burocráticas, imposto, taxa, que toda aquela Exatamente. parte burocrática que o camarada não está acostumado. E você sabe que no Brasil não é fácil Não é isso. fácil. É Não um é dos, um fácil. dos maiores sócios é o Estado, né? Quando a gente pensa em abrir um negócio, você fala com um empreendedor que está com vontade de empreender, começar um negócio novo, ele não busca copiar alguém. Ah, eu quero abrir uma coisa que alguém já está fazendo. Não. Ele sempre pensa como inovar, como começar um negócio que é novo, né? A inovação, ela é legal, ela é importante, mas ela sempre parte de algo que já existe, né? Então, quando a gente pensa, conversa com algum empreendedor, iniciante, vamos chamar assim, ou aspirante a empreendedor, e ele está buscando o nicho que ele quer atuar, o segmento que ele quer atuar, é muito natural nessas conversas, eu quero uma coisa revolucionária, eu quero uma Uhum. coisa que ainda não existe, eu quero... Cara, é possível? Só que você vai gastar uma energia enorme para chegar nesse Olha, denominador comum, né? Você pode pegar uma coisa que já existe e aplicar algum tipo de inovação naquilo, né? Você encurta caminho, né? então, Alessandro, uma das coisas que eu falo, inclusive em sala de aula, para os alunos, né? E os alunos que estão me assistindo sabem disso, né? Que eu falo muito isso, né? Uso uma frase de Renato Russo, de uma das músicas que ele fala assim: quais são as palavras que nunca são ditas? É verdade. Aí eu pergunto, né, para você aí de casa que está nos assistindo, qual a palavra? Me diz uma palavra que nunca foi dita, que nunca ninguém falou. Então já esse já entra nesse conceito que você acabou de colocar, né? Que as pessoas às vezes querem descobrir algo que nunca ninguém fez, que nunca ninguém pensou, mas eu pressuponho, eu parto do seguinte princípio, que todo mundo, inclusive, né, contextualizando essa fala de Renato Russo, né, alguém já pensou. Já. Alguém com certeza já pensou em algum lugar do mundo. E aí que entra a questão do empreendedor. Entra o perfil, a atitude do cara do empreendedor, porque ó, entra também um conceito de teorema de Pareto, né? 80-20, né? Sim. Então, o 20 é a ideia. O cara vai lá, tem a ideia, tá? A Todo mundo tem inspiração. a ideia, a todo momento, é inspiração. Muitas pessoas têm ideias. Exato. Agora, tirar ela da sua cabeça, tirar ela do papel e fazer acontecer é os 80%, que é a transpiração. E o Uhum. transpirar é complicado, né? Porque aí você começa a, a, a enfrentar alguns obstáculos e muitas pessoas, quando vê esses obstáculos, no primeiro quebra-mola que ele passar, ele já. Ele fala, não quero mais passar por outro quebra-mola. Porque, sendo bem sincero, é muito desconfortável, né, cara? É muito desconfortável você se lançar ao empreendedorismo. É desconfortável você se lançar a não ter salário. Você não tem salário. Você vai trabalhar para ganhar o seu salário do mês que vem, né? E ninguém garante que você vai ter ele, né? É, Então é desconfortável, é uma posição, é uma função. O empreendedor é uma função bem ingrata, né? Não é é, para qualquer um. e o cara que quer abrir, quer ser empreendedor, então vamos lá. O cara vai abrir um negócio, ele tem uma ideia, né? E aí, quando ele tira essa ideia da cabeça dele e do papel e começa a execução dela, a transpiração, né? E aí ele começa a se deparar com uma série de situações, né? E até o nome, né? Ela tá de encontro com esse momento que o cara tá vivenciando, né? Que é startup, né? Então, startup é o quê? O cara iniciando, né? De certa forma, o up quer dizer para Para cima, cima. mas ele está em constante guerra interna com ele mesmo, né? Porque muitas vezes o cara fala, porra, será que é isso
que vai dar certo menos, não vai dar certo, e aí ele fica nessa inconstância, por mais que ele tenha um espírito empreendedor. Exato. E aí tem as questões financeiras, porque dependendo da ideia do cara, ela vai envolver custos, investimento. Sem dúvida. Ela vai envolver investimento. E quando você fala de investimento, você está falando de recurso financeiro. Você tem que tirar de algum lugar. Você tem que tirar de algum lugar. E provavelmente esse retorno vai demorar. Exato. Pode ser que venha rápido, mas, né? Mas pelas experiências que a gente tem aí, que É raríssimo. é muito raro acontecer algo que o cara cria hoje e semana que vem o cara tá milionário. Né? A gente faz muito plano de negócio, né? Para empresas, para negócios que querem expandir e tudo mais. Cara, payback, lógico, depende do ramo, do segmento, do formato, várias variáveis. Mas payback é 2 anos para cima, né? O retorno de investimento é 2 anos para cima, então. não tem jeito. Quer dizer, você vai trabalhar, vai colocar dinheiro ali e você pensa em tirar daqui a pouco. Aí você pensa assim, tá, eu quero abrir um negócio e quero pôr gente para trabalhar, é o que eu mais ouço hoje, né? Gente que quer ter o negócio não quer estar ali suando, como você disse, transpirando. Você vai ter que pagar pessoas. Então, a gente vê situações, por exemplo, de que o dono, ele é um bombril, ele faz tudo. Opa, esse cara já merece ser remunerado, porque se ele fosse pagar um gerente, fosse pagar um diretor, fosse pagar um diretor comercial, um vendedor, que normalmente ele faz todas essas funções, quanto seria, né? Então, é justo esse cara tirar 5, 6, 10, 15 mil? Cara, depende. Ele pagaria isso para alguém? É o prolabore, né? E as pessoas têm dúvida. Quanto é o prolabore E aí ideal? eu Quanto entro você pagaria para alguém exercer sua função? eu entro numa questão bastante interessante que eu falo muito sobre isso. Né? Em palestra também que eu participo, a gente toca muito nesse assunto, porque o empreendedor, você tem que começar a integrar soluções, Uhum. certo? E quando você integra soluções, você acaba minimizando o custo. Né? Então, por exemplo, eu tive essa ideia, quero tirar ela do papel. Espera aí. Vou pesquisar se alguém, né, já fez algo parecido, se não tem, né? Buscar alguma pessoa que pode te ajudar ou que fez algo que pode integrar essa sua solução para que ela possa ficar mais rica. Eu digo muito que, e acredito que você também, né? Muitas pessoas que já passaram por isso, elas sentem isso, que você não faz algo. Hoje em dia você não consegue fazer algo tudo sozinho, você precisa sempre de alguém. Então é aí que você tem que começar a integrar soluções. Quando eu falo de soluções, eu estou falando de pessoas, estou falando de negócio, estou falando de tecnologia. Então não adianta você querer fazer tudo que é muito complexo. Por mais que hoje a gente tenha N e N ferramentas, o pessoal fala assim, que nem eu escuto às vezes na sala de aula, fala, professor, eu ouvi falar que uma ferramenta assim é no code, quer dizer no código, né? Sem código. Não precisa programar e tal e tal. Eu falei, beleza, mas mesmo sendo no code, você tem que ter uma cara que entenda dessa ferramenta, que saiba como que utilizar ela. E se der um problema, como é que você vai resolver isso? Então você tem que saber alguma pessoa que consiga resolver o problema. E aí você usa ela como a ferramenta principal do seu negócio, se ela der algum pipoco, meu amigo, você acabou com o seu negócio. Exatamente. Você trava o negócio. Né? Isso é um risco muito grande. Então, assim, nesse quesito entra a integração de soluções, que aí você precisa de pessoas que entendam disso, ou que já tenha algo já funcionando, né, que pode te integrar a sua ideia, né? E aí você começa a construir. Então, assim, como se fosse uma engrenagem, né? Ou melhor, como se fosse um quebra-cabeça. Você tem as pecinhas, você tem uma base, que é a sua ideia, e aí você tem as soluções, né, para integrar, que são de outras pessoas, né, de outros parceiros, e você vai encaixando, e aí quando você vê, você está com o quebra-cabeça montado. Um Lego de proposta. Exatamente. Um Lego de soluções. Exatamente. Muito legal. E eu entendo que hoje, até pela velocidade que os nossos clientes hoje estão exigindo, que eles necessitam da aplicação, né, do negócio dele seja resolvido o quanto antes. Então, você perder tempo para isso, até tem questão da curva de aprendizado também, né? Você aprender aquilo
Então, olha só, até isso. Aí você pega um cara que já sabe, que já tem algo, você integra na sua tecnologia, cara, melhor coisa, você resolve o problema amanhã do cara que Exato. está precisando. Você atende, você está com o cliente feliz. Uhum. E mais importante, quando a gente fala de empreendedorismo, fidelização. Você fideliza o cara, né? Porque Talvez um dos principais termômetros de qualidade, né? que não é fácil você fidelizar uma pessoa. Ainda Não mais é hoje em fácil. dia, com a quantidade de opções que existem, né? Exatamente. O leque hoje é gigantesco. E aí, você fidelizar hoje é muito complicado. Então, o cara hoje está na sua tecnologia, amanhã ele pode abortar e pegar uma outra tecnologia do seu concorrente, porque tem algo melhor. E aí, por isso que eu falo de integrar soluções. Porque você vai trazendo esses algo melhores, você não precisa, eu não sei fazer, não tem problema. Mas se você tem uma pessoa que você vê que pode ser um parceiro seu, você pode integrar a sua tecnologia, vocês começam a ganhar mais é, robustez dentro do seu negócio. E isso proporciona o quê? Mais conforto para o cliente. Porque hoje o cliente ele quer conforto, né, e segurança. O Perfeito. cara quer conforto e segurança. Ele quer que as coisas dele funcionem de forma que ele se sinta seguro com aquilo, que se sinta confortável, que seja, né, apto. Né? Quando a gente fala de segurança, a gente está falando de tudo, né? Está falando da ferramenta funcionar bem, se for ou o produto funcionar bem, né? Ou o serviço, né, seja um produto ou serviço que ele está desenvolvendo, funcione bem, né, funcione de No forma final das correta. contas, não se vende mais serviço ou produto, se vende solução, né, cara? Se você tem soluções. E aí, nada mais do que você integrar soluções. Por exemplo, eu tenho a minha startup e eu trabalho com várias. Por exemplo, eu estou com um cara de Belo Horizonte, um amigo meu, e a gente está integrando a minha solução com a dele para poder almejar outros 8 cenários de clientes. O seu E a leque gente fica maior. já estamos, né, alcançando isso. E já Muito estamos. legal. Então, assim, estou com outro cara de São José dos Campos, conversando, já para poder integrar. Então, assim, você tem que fazer isso. Não adianta, hoje em dia, você sozinho não tem. Então, se o cara tem um recurso lá do outro lado do país e aquilo pode agregar ao seu negócio, pô, o teu cliente na ponta ele vai ficar satisfeito. E Ele ele, procura uma pessoa só e recebe a solução rapaz, completa. e o cliente você sabe, né? Ainda querendo ou não, o boca a boca, né, Sem dúvida. ainda é a melhor propaganda, Ah, né? E uma das vendas muito eficiente, porque o seu cliente está usando, ele lá, por exemplo, num churrasquinho informal, com família, com um amigo, ele encontra um cara, começa a conversar, tô usando isso aqui, já foi uma indicação. já foi, meu amigo. E a indicação, em média, tem 80% de chance de conversão. Ou seja, é muito maior, né, cara? Por exemplo, A dentro conversão da de uma minha indicação. startup, E o custo é muito menor de prospecção, né? eu falo startup ainda, mas ela já subiu de nível. Eu já ia te perguntar, fiquei curioso. O que é essa startup? Conta aí. A minha startup ela chama-se Once Data, né, ou de tecnologia e consultoria. Então a gente atua com prestação de serviços e treinamentos em banco de dados, BI, Big Data, inteligência artificial e desenvolvemos produtos com relação a essas temáticas. Muito Tá? legal. Eu vou dar uma pausa, eu vou te interromper rapidinho. Lá na Seduc 2017, nós fazíamos parte de uma equipe de consultores, vamos chamar assim, né? Uhum. Nós, eu, Aislan, Anderson Becker, Marquinhos, Luciano, tinha mais um monte de gente ali que eu não lembro. E a gente implantou o BI. Na época, estava já emergente o assunto, mas aqui para nós ainda era uma coisa nova, né? Sim, O micro pequeno empreendedor nem se ouvia falar nem de se BI ouviu em falar 2017. E a gente implantou pro Marco Marrafon, que era o secretário de na época. Educação Isso. da época do estado de Mato Grosso. Então eu lembro que eu tava lembrando disso esses dias. Eu pegava uns papel A3, olha que coisa. Eu lembro desses Lembra papéis. disso? E eu rabiscava o Rabiscava tipo de tudo. gráfico, né, para entregar para TI fazer. Que coisa, né, cara? Era o que tinha, né? Era a ferramenta que nós usávamos. Era papel A3, rabiscado, desenhado os gráficos e uns post-it, né, para Aí fazer a graça, para lembrar. o Marcão tinha que se virar, né? O Luciano. Luciano Barco Eu e o Luciano Barco tinha que se virar para plotar aquilo na fazer o BI. ferramenta. Meu Deus. Hoje dá vergonha, mas era o que tinha na época, né, cara? E funcionou. E foi, quanto de Para nós resultado, foi uma entrega e quanto de tanto, né? resultado Aliás, para o Estado benéficos. foi uma entrega e tanto, né? Foi, Dá orgulho ter participado foi, disso, foi um né? projeto muito
bacana, enriquecedor Para nós, enquanto para nós profissionais, né? Sem dúvida. também, né? E isso, quer dizer, me deu também uma ascensão enquanto imagem profissional também muito grande. E por isso que eu Então, puxei o assunto, porque hoje a sua startup é disso. é Você disso. se especializou. Especializei. Então, eu já trabalhava com banco de dados, né? Quando eu fui para a Seduc, eu já estava mexendo com BI, né? Contudo, era um projeto bem específico dentro de uma empresa chamada Duralex Sistemas. Posso falar o nome das empresas? Já falei, né? E se quiser patrocinar a gente, fica à vontade. É. Fica a dica aí, ó, Ismael, vou compartilhar com o Ismael, dono da empresa Pronto. lá, sobre isso. E aí lá a gente usava a ferramenta com metodologia ágil, e lá eu construía tudo, o gráfico de burn down, tudo no Power BI, cara, para monitorar os sprints, os times de programação. Então, antes de ir para a Seduc. E aí, quando chegou na Sensacional. Seduc, o trem ganhou Ah, a não. dimensão que a gente fez aquilo lá, foi um projeto de muito orgulho, foi bacana. Eu conseguia no próprio Power BI você clicar na região tal, tinha lá as escolas. Aí clica na escola, quantos meninos, quantas meninas. E ele ia Aluno desmembrando, né? matriculando e Sensacional, era lindo. Chega a arrepiar. tinha a Para quem nota é, para quem é nerd igual nós, né? Até tinha, arrepia. tinha a parte do IDEB também, cara, as notas dos alunos do IDEB, então para você verificar como. Sensacional. Tanto que hoje o estado acho que está em quarto, né? Quarto, se não me engano, eu não lembro qual que é a posição, mas o estado subiu muito na nota do IDEB. Olha, Então, isso também se deve ao fato do trabalho que a gente fez lá no início, porque a gente trabalhava junto com os coordenadores pedagógicos lá da área, né, perfeito. pedagógica, e isso acrescentou muito para eles, porque eles conseguiam fazer uma análise de como que estavam os alunos em português, em matemática, Exato. e aí dava parâmetro para eles chegarem nas escolas e discutirem lá com o Perfeito. pessoal e tudo mais. O Então, que a gente está traduzindo aqui é o papel da tecnologia para facilitar a gestão, né? É exato, isso. É exatamente. isso. Gestão eficiente. Perfeito. É. Aí nós estamos falando um exemplo do Estado, né? Uhum. Que é a Secretaria de Educação, mas isso se traduzindo para o mundo empresarial é a mesma coisa. Muda número, muda formato, mas É a a mesma função coisa. é a mesma, É né? mesmo, né? E a gente lidar com a seguinte situação, são indicadores, né? São indicadores. As pessoas querem monitorar, querem saber se está ganhando dinheiro, se não está ganhando Exato. dinheiro, se está indo bem, se está indo mal. É. E nada mais é que por detrás esse nome bonitinho, indicador ou KPI, né? KPI. É. Então, Dashboard, Business aí, Intelligence. aí o dashboard para poder plotar os KPIs lá. Né? Exato. Então Traduzindo, é traduzir. painel do carro, né, cara? Eu Exatamente. preciso ver qual a rotação, qual a velocidade, se tem combustível, se não tem, se Exatamente. está esquentando, se não está. Se eu Exatamente. dirijo o carro sem painel, eu tô cego. Eu corro sérios riscos, né? Exatamente. E aí É a mesma coisa da empresa. a minha startup, né, eu adquiri muito know-how, né, com esse projeto também, né? E aí acabei abrindo ela. Hoje já não é mais uma startup, por quê? Que momento que sai de startup e vira empresa? Boa pergunta. CNPJ. Quer dizer que startup não tem CNPJ? Então, Explica isso pra nós. no início você vive num mundo Num limbo. no limbo, exatamente. Que nem a gente estava falando agora há pouco, né? Você tá naquele momento de turbulência. Você sobe, você desce, você sobe, você desce, você sobe. E aí, como é que você vai manter isso com o CNPJ? Porque quando você adquire um CNPJ, meu amigo, aí começa imposto, taxa, contador, aí você vê uma série de coisas. E o cara ainda não está preparado para isso. Né? Por isso o nome startup. Quer dizer, está iniciando uma trajetória ascendente para ele se preparar para o momento ele se tornar uma empresa. Entendi. Um empresário. E aí, você trabalha nessa formatação da ideia. Isso. Então, lá no caso, eu vou falar do Digurest Startup. Perfeito. Né? Então, o Digurest Startup, que é uma comunidade técnica que fomenta o empreendedorismo, inovação, isso desde a época lá de 2017. Foi em 2017, final de 2017 que foi fundada, se não me engano, a Digorest. Que, aliás, a Digorest hoje tem o Digocast. E tem um Digocast também. Ao qual você é o apresentador. Que a gente hoje lá está como host na quarta temporada, com uma pegada bem técnica. A gente fala sobre tecnologia, mas tecnologias que ajudam o mundo do empreendedor.
Muito legal. E a gente fala sobre isso, essa pegada aí. É, e aí, o que acontece? Né? O Digoreste tem esse papel, né? De fomentar, divulgar através de meetups, talks, ajudar, apoiar eventos de empreendedorismo, de tecnologia, hackathons, SWs, né? Então, Conforme você vai falando devagar, que eu vou colocando na tela a explicação do que é esses termos que você está dizendo. Porque eu não... tem coisa aí que eu não tenho ideia, né, cara? essas sopinhas de, sopinha É, de letrinhas, né? é, mas é isso, né, cara? A gente falou lá no início que nada se inventa, né? Mas quando falam de startup, tem uns nomes aí que a gente nunca ouviu falar, né? Tem uns nomes que tem que correr atrás Tem para que correr aprender. atrás, né? Tinha um nome muito bonito que antigamente o pessoal falava muito, agora deu uma quietada, que era pivotar. Você tem que Pivotar. pivotar. O que é o pivotar, né? O pivotar, né, quer dizer, é você mudar de direção, Olha aí. né? É você mudar de direção. Então, quer dizer, você está indo por essa direção. Quando você está vendo que não vai dar certo, pivota, muda de direção, vai para outra. Sensacional. Então, esse é um termo usado muito dentro do empreendedorismo, né? Você pivotar. É. Que acontece muito quando a gente está pensando, idealizando um negócio. Exatamente. Eu tenho visto na minha experiência, né, cara, que negócios, eles são sempre ramificações de outros. São sempre. Então, você vê ali, sei lá, vamos pegar ali um podcast. Vamos pegar o podcast aqui que a gente está hoje. Ele nada mais é do que uma ramificação das consultorias, da vivência de empreendedorismo que eu acabei tendo. Então, o podcast ele não foi criado do zero. Uhum, Se eu sim. parasse para criar um podcast do zero, provavelmente ele não existiria. Não chegaria a essa ideia, né? O DigoCast. Ou não estaria nesse estágio que você está hoje. Pode ser. Estaria bem, bem, É, bem, bem rudimentar, vamos dizer assim. pode ser. O DigoCast, eu tenho certeza que quando criou-se a comunidade Digorest Startups, não se pensava Hum. inicialmente em DigoCast. Então, eles são sempre ramificações de outras coisas, né? Vai surgindo ideias. Vai Então, surgindo, vai é, ramificando, vai abrindo então braços, né? você vai pivotando. Você vai Perfeito. mudando a direção e Perfeito. vai, Às vezes né, agregando, né? agregando, Para a mesma exatamente. direção, mas vai Exatamente, agregando formas, né? exatamente. Formatos. Eu Exatamente. vejo muitas pessoas ansiosas por empreender, por começar o seu negócio, e elas buscam estar tudo perfeito, né? Não vai estar, né? Não vai estar, cara. Começa do jeito que tá, começa com o que você tem, com o que você pode, né? Depois vai Eu, aparecendo, eu digo sem medo. sempre, né, quando a gente participa de eventos, quando, né, como mentor em eventos, quando a gente é convidado, eu sempre procuro falar para as pessoas, né, de orientar, que você tem que ter o mínimo necessário para você começar. Não adianta que você querer fazer um negócio perfeito, porque na hora que você planeja demais, aí você já desistiu ou já mudou muita coisa. Por isso que a gente fala do 80-20. Eu bato muito nessa tecla, porque o 20 é o que você vai lá, faz um planejamento mínimo necessário E vai. e aí você vai executar. No 80% você vai ver que você vai ter que fazer o feedback daquilo que você planejou e vai ter que fazer melhoria. E o Né? pivotar é inevitável. E aí o pivotar é inevitável quando acontece esse processo. Né? Você tem que começar a olhar para por outros ângulos, É. às vezes de forma de agregação e às vezes de forma de mudança total. Uhum, Às vezes você está indo para o caminho, você vai ter que mudar totalmente o seu uhum, caminho, uhum. certo? Então, são coisas que acontecem. E as pessoas elas têm que entender isso, tá? Que quando você vai empreender, você não vai ter um negócio perfeito. Né? Na sua cabeça você quer ter, né? E só que você não consegue de primeira, até porque você está iniciando o trabalho. Claro que sim. Né? A gente vê, eu já conversei com várias pessoas, né? Eu vou dar um exemplo. Eu quero abrir uma loja de roupas masculinas. Então eu quero ter eu já pensei o armário que eu quero ter, a fachada da loja. Eu sei até o ponto que eu acho que eu gostaria de estar lá. E eu quero ter esse tipo de roupa, esse tipo de calçado, esse tipo de acessórios. Eu quero ter dois, três vendedores para eu não precisar ficar lá o dia Uhum. inteiro e tudo mais. Passou um ano, a pessoa tá com os mesmos sonhos, né, cara?
Poxa, por que que você não pegou, pôs no quarto da sua casa, começou a vender pela internet, com um volume você Bota aluga o dentro lugar de uma sacola, vai divulgando e pela da vai, internet, pela começa, né? WhatsApp. Um exemplo vou dar aqui do Uber. Muita gente não sabe como que o Uber começou. Sabe como que o Uber Conta pra começou? nós. O Uber começou o seguinte: eram O aplicativo Uber. o aplicativo Uber, né? Eram pessoas que tinham dificuldade para se locomover. E aí ele falou: olha, se eu pegar carona com uma pessoa, né? Pegar uma carona com uma pessoa, ele tá indo para aquela direção, eu vou. E aí o cara teve a ideia, falou: peraí, então, em vez de pegar carona, vamos fazer o seguinte: vamos começar a divulgar um telefone para as pessoas. O cara liga, e aí eu vou ver dos contatos que eu tenho aqui quem tá indo para aquela direção. E aí o cara pega contato e cobra lá um valor para ajudar no combustível, enfim. E assim foi indo, olha só. Quer dizer, nada a ver com o que é hoje, Que é né? hoje que é o Ele vai aplicativo formatando, todo. Então, assim, robusto, né? robusto. Então o cara começou controlando uma planilha no papel, que nem a gente começou lá na Seduc no papel, né, Exato. desenhando. O cara começou no papel, tal, e aí partiu para WhatsApp, não sei o quê, e virou o que virou hoje o Uber. Então, assim, Sensacional. é isso que as pessoas têm que começar. Não adianta você querer falar, pô, eu quero. é, Meu sonho é comprar uma Ferrari, mas espera aí. Até você chegar lá, você, né, compra um Fusquinha. Vai Exato. comprando isso, vai comprando Claro. aquilo. E aí você vai melhorando. E daqui um dia você vai estar com a sua Ferrari lá. É. Né? E a empresa, né, uma startup, ela inicia nesse mesmo formato. Né? Qual que é o formato de uma startup? Qual que é os requisitos ou as pré-definições para ela ser uma empresa iniciante e para ela se tornar, deixar de ser uma empresa iniciante, como qualquer outra, e não, este formato ela se encaixa em uma startup. O Então, que que é uma startup, no final das então contas? a startup nada mais é do que você ou um grupo de pessoas que tem uma ideia, né? E aí eles tiram essa ideia do papel e começam a desenvolver, seja um produto ou seja um serviço, certo? Então, de forma que não esteja, que seja informal, é meio que informal, Tem que mas é um ter, informal organizado. Porque tem, geralmente o que, que acontece nos eventos que a gente participa, uhum, que já fomenta essa questão da inovação, do empreendedorismo. A gente pega pessoas de diversas skills diferentes, uhum. perfis diferentes, e aí você coloca esse montoeiro de gente no local. E aí você começa a pegar, falar, peraí, tem um cara aqui que é mais criativo, tem um cara aqui que tem uma pegada tecnológica, né? Tem um cara aqui que tem um perfil de marketing, tem um cara aqui que tem perfil de gestor. E aí você começa a montar um time ali. Uhum. E aí você solta alguns temas macros, né? Faz uns trabalhos de ideação na mente do cara para poder fomentar, vamos dizer, Explodir a não cabeça. exatamente explodir a cabeça dele, fomentar, deixar o neurônio dele bem ativo, Uhum, para o cara começar a surgir de ideias, né? uhum. E aí, e aí a gente, né, coloca para as pessoas as ideias e cada um vota naquelas ideias, tal, bonitinho, se seleciona, aí o grupo começa a se formar os grupos, né, de diferentes Então eu não preciso ir com a minha ideia segmentos. pronta. Não, não precisa ir para a ideia pronta, certo? E aí o cara começa a comentar, e aí nós começamos a ajudar. Qual que é a primeira ferramenta que a gente dá para ele? Entrega um canvas lá para ele. E aí começa o processo de ensinar como que se desenha no canvas, que é Uhum. uma ferramenta simples, O que, por quê, quanto. né? 5W2H. É, 5W2H. é. Né? Você precisa entender o que é o seu negócio, para quem é o seu negócio, né? Qual que é o propósito do seu negócio e quais são os valores envolvidos, tanto de saída quanto de entrada, né? Você Exatamente. montou o Canva. Você montou o canvas E é ali, curioso que é uma em cima ferramenta de uma ideia. relativamente simples de preencher, todavia ela dá vou usar o termo de novo, ela explode a cabeça que ela redireciona. Ela Sim, pivota vários negócios. exatamente. E Curioso. ali o cara começa. Então, assim, nesse momento é uma startup. Né? Tem Aí, que estar ligado à aí o tecnologia. cara, não necessariamente. Não necessariamente é um outro problema.
né? As pessoas acham que todo negócio tem que ser uma tecnologia ou tem que ser um aplicativo. Geralmente os caras Exatamente. vão para eventos de SW, de Haka, entendeu? E aí fala assim, vou ter que criar um app. Olha, a pessoa já vem formada na cabeça dele, tem que criar um aplicativo. Gente, às vezes para resolver um problema não precisa de um aplicativo. Exato. Às vezes não precisa, entendeu? Às vezes, por um WhatsApp, pode resolver o problema. Exato. Tem gente que vive hoje sobre. Não, quer dizer, tem toda a sua rentabilidade em cima do WhatsApp, em cima do Instagram, em cima, né, claro, o Facebook caiu muito, mas ainda tem alguns aí sobreviventes, E né? a gente faz LinkedIn, alguns. então assim, A gente você faz pode uns. usar outras ferramentas, YouTube, Sem né? dúvida. Todo. Tipo, existe várias ferramentas, certo? Para você fomentar Não o precisa seu criar uma negócio. nova, né? Não precisa criar uma nova, entendeu? E às vezes as pessoas entram com essa caixinha já dele, tá dentro dessa caixinha dele, formatada, bonitinha, já pronto, que tem que ser daquele jeito. Não é. E aí a gente chega lá e às vezes dá bordoada no cara, Exato. literalmente. Exato. Aí tem gente que fica bravo com a gente. Pô, aquele cara, aquele mentor acabou comigo, aquele cara não serve pra nada. A gente já ouviu muito disso aí. Jogou um Porque balde de a água gente fria chega na lá e mulher. joga, fala, cara, isso aí não vai funcionar. Por causa disso, disso. Aí eu falo assim, quem que vai fazer? Quem que do seu grupo aí, das pessoas que sabem desenvolver? Você tem skill disso? Você tem noção que para você levantar, por exemplo, um aplicativo igual esse do Uber, você tem que ter um servidor, você tem que isso, você tem que aquilo, tem que... Aí você começa, fala, você sabe quanto que custa isso? Então, aí o cara até murcha, fala, peraí. Sim. Então, a minha ideia do... Não, não é que a sua ideia não é boa. É, Ela precisa disso, né? Você de tem isso? orientação. Você está disposto a Onde a isso, né? gente entra, nós mentores Exato. entramos para orientar, para poder mostrar para eles É, que não é só um app que pode resolver ser a solução do negócio dele. exato. Entendeu? Eu já mencionei aqui, eu tive um caso de uma consultoria que eu fui fazer e eu acabei analisando financeiramente o negócio da pessoa, da cliente, da empresária, e cheguei à conclusão que o negócio dela era inviável, simplesmente inviável no local que ela estava, com o faturamento que ela tinha, com o estoque atual que Uhum. ela tinha, com a equipe que ela tinha. Naquele formato, o negócio dela era inviável. Simples assim. E eu cometi o erro, a imaturidade, a 2016 para 17 isso, de colocar no meu laudo ali, né, no meu relatório, olha, o negócio é inviável. Nossa. Eu cometi essa arrogância, né, cara? Por que uma arrogância? Porque nenhum negócio é inviável. Hoje eu carrego isso comigo e eu falo aos quatro ventos. Todo negócio é viável. Se eu colocar meu filho para vender chup-chup, sacolé, se ele vender R$ 200 e custou 30, 40, ele teve lucro. Então não importa o faturamento, o negócio dele é viável naquele formato. Uhum. Então você tem que adequar o formato para o negócio se tornar viável. Então, essa situação com essa cliente me trouxe um aprendizado que nunca mais eu falo que o negócio é inviável. Eu sempre sugiro, olha, para o seu negócio se tornar viável, ele precisa aumentar isso de faturamento, ele precisa ter isso de estoque, não O precisa isso de cenário equipe. negocial é diferente. Quer dizer, toda a sua estrutura vai ter que mudar. Uhum. Ah, Alessandro, você está falando que o meu negócio tem que virar outro. Não, eu não estou falando, os seus números estão dizendo, né? Eu só estou traduzindo. Se você quer dar continuidade nisso, é com você. Se você, a partir disso, chegar à conclusão que é inviável, também é com você, né? O papel do consultor, ele jamais é dizer o negócio é viável ou inviável. Eu aprendi isso passando vergonha. Eu cheguei a mencionar para uma E cliente. aí, E ali tá o sonho dela, né, cara? é, Tá o sonho dela. Nesse caso às vezes a específico, pessoa colocou todas as fichas dela nisso, né? Nesse caso específico, já tinha terreno, já tinha dois carros, já tinha Nossa. empréstimo. Quer dizer, a vida dela estava indo ali para fazer aquele negócio funcionar. Quem é o consultor? Quem era eu naquela época para chegar e dizer que é inviável? Se ela quisesse continuar investindo, é decisão dela, né, cara? É uma, Nós fizemos a nossa parte de mostrar indicadores, KPIs, isso gestão. é um aprendizado contínuo, né? Ninguém sabe tudo, É, né? E às vezes a gente pode passar por alguns obstáculos, né? E, e a gente aprende com isso, é, certo? Mas, né, as pessoas têm que entender é que toda e qualquer ideia,
inicial, ela vai exigir o seu esforço, Exato. certo? E o seu Carro para sair esforço do já é um lugar, né? custo, né? É um Opa, custo e um investimento, de energia, de tempo, né? De entendeu? dinheiro. Então, então, quer dizer, naquele momento ali, as pessoas já começam a ver, falam, peraí, eu já estou tendo custo, Exato. né? Só que a pessoa, ela tem que entender que esse custo, ele se transforma num investimento para ela, porque ela quer desenvolver aquela ideia dela. Então ela está investindo em prosperar aquela ideia dela, né? Com o custeio do seu próprio esforço. Né? É engraçado isso, né? Parece até Super. meio É, um ditado meio, é super mas curioso. É isso mesmo. é assim que funciona, né? É assim que funciona. E aí quando você começa a ter clientes de verdade com aquilo, aí começa a aparecer exigências. E foi aí, por exemplo, no momento que eu tive que sair de startup para virar empresa. Porque daí a empresa, o meu cliente fala assim: peraí, para eu te pagar, Eu preciso de uma nota fiscal. eu preciso de uma nota fiscal. Aí você fala: peraí. Aí você começa, Aconteceu, tá na hora, vou formalizar. entendeu? Aí você vai ter que formalizar. Aí quando É você isso. formaliza, você começa a ver. CNPJ envolve isso, envolve É. aquilo, envolve isso. A própria E captação de recursos já te exige isso também, né? Ah, você teve ali um investidor de um hoje, anjo ali. hoje os investidores, né, eles não investem só na sua ideia simples. Não, é em uma entidade, em um negócio. Ele precisa estar formalizado para ele poder investir, senão ele não investe. Então, Exatamente. é uma forma segura, né? Porque ele está falando assim: peraí, eu estou botando meu dinheiro, meu recurso aonde? Exato. Certo? Eu tava E aí, se der algum pepino, o cara tem todo um respaldo legal, jurídico para acionar, né? certo? E, Então, e assim, não é porque é uma startup, não é porque passou por laboratórios, não é porque passou por formatações, né? É, que é garantia de sucesso, né, cara? Nenhum negócio hoje é garantia de sucesso. Empreender é risco, né? e uma vez startup, jamais você deixa de ser startup. Também Opa, tem esse lema. Por quê? Diferente de empresas, por exemplo, assim, eu quero abrir um McDonald's lá em Cáceres. uhum, Aí o cara vai lá, pega o dinheiro, né, paga o royalties lá do negócio, pegou um dinheiro, sei lá, um BNDES, o cara tem um dinheiro, vai lá e abre o prédio, e, pô, ali uhum, já é uma empresa. uhum, Nasceu empresa, sim, né? Agora, o cara que é startup, não. O cara veio de baixo, planejando, saiu dentro de um evento de fomento, né, de empreendedorismo, de inovação. Aí o cara começou ali, aí o cara ficou 1 ano patinando, 2 anos, 3 anos, muda time, tira, entra pessoa, sai pessoa. E aí, quando deu uns 3, 4 anos que começa. Por exemplo, a gente tem uma startup, né, que é muito famosa aqui em Cuiabá, né, quando a gente fala de empreendedorismo, que é a Estuda.com. Então, a Estudo.com, para se tornar hoje, os caras estão reconhecidos até fora do Brasil. Entendeu? Então, assim, o trabalho que os caras fizeram, né, o Vitor lá no início, cara, o Vitor era programador, o olha aí. cara veio de Iratinga, lá, entendeu? E aí largou do emprego dele aqui, um cara fantástico para você vir conversar Vamos com ele. Um trazer. cara muito bom, Vitor. E aí você vê hoje o tamanho que se tornou, O cara. negócio deu certo. Tá entendendo? E ele teve investidor. E ele teve investidor também. Sabe? E aí teve que abrir CNPJ, tudo certinho também, né? Claro. Na época para poder entender. É. Né? Então, assim, e jamais vai sair de. A Estuda.com jamais vai deixar de ser uma startup, porque o caminho dele, né, a marca dele tá ali, ó. Ele iniciou daquele formato. Né? Diferente do McDonald's, que já nasce empresa, diferente de uma Ford, né? Uma loja da Ford que nasce empresa. O cara já tem o dinheiro, o cara só vai lá, constrói o prédio, levanta e bota os carros lá dentro para vender. É totalmente diferente. Né? Entendi. Eu entendi. Ah,
Qual que é Por isso que eu hoje? falo sempre que a minha ainda é uma startup. Entendi. Agora ficou claro. E qual que é hoje os ramos de atividade? Aí eu vou puxar, eu vou ser exigente, né, cara? Uma pergunta que sempre fazem para mim e eu fico incomodado Vamos de lá, se eu souber responder. responder. Hoje eu vou ter a oportunidade de descontar. Quais são os ramos de atividade, os segmentos de startups que mais dão certo? Que você vê mais êxito? Olha, tem assim, o êxito, ele está muito atrelado aonde você quer chegar. E quando eu falo de, Um bom jeito de fugir da resposta. Eu vou gravar essa. O que é resultado para você, né? sabe por quê? O que eu vou te dizer sobre isso? A gente tem vai entrar numa outra palavrinha muito utilizada dentro desse meio de empreendedorismo, que chama escalabilidade. Sensacional. É, É um dos requisitos para ser considerado startup? Um então, negócio ser escalável? é para ser um requisito. Perfeito. Só que tem algumas startups que ela não consegue. E ela consegue só atender aquilo ali. Por exemplo, nós temos uma startup é, é, ali na região de Cáceres, que é um pessoal que construiu, é, baseado na ideia do Uber e do 99, eles criaram esqueci, fugiu o nome agora. E aí se transformou, depois criaram um aplicativo. É o nome cuiabano. É, é- funciona como igual o Uber. Entendi. Você entra pelo aplicativo, solicita, Entendi. entendeu? Só que ela fica só na região de Cáceres ali. Ainda não conseguiram expandir isso. Já tem uns anos que eles estão ali. Eu lembro disso porque Todavia, eu fui dar um, a... eu fui ministrar um curso, uma disciplina de um curso de pós-graduação lá na Universidade de Cáceres, que é a FAPAM. FAPAM? Acho que era FAPAM, agora eu não lembro o nome. E aí, o que aconteceu? Cheguei lá, tinha esse aplicativo lá, eu vi uns alunos falando disso, eu falei, deixa eu ver, eu quero testar isso aí. Eu fui lá dar aula de banco de dados, de tecnologia. E aí os alunos comentando sobre isso. Aí eu baixei no meu celular, utilizei, né? Então, mesma funcionalidade, mesma mesma, entrega. entendeu? Olha Só que aí. aí tem um custo diferente e Não, tal. Eu- até por conta da e era um nome escalabilidade, né? muito interessante. É um nome dessas linguajar cuiabano. Eu esqueci agora, cara. Minha cabeça. Depois do Covid eu tive um problema Consegue assim. achar aí, Mas Heitor? é um negócio muito interessante, Aplicativo de né? transporte Cáceres. Eu fiquei E, curioso. cara, Aliás, estou indo para fazer consultoria na região de Cáceres a cara, partir é da outra muito semana. interessante. A gente mudou de celular, eu não tenho mais instalado, mas enfim. Desculpa. Mas ele tem a Ficou ali naquela região, então É, assim, não conseguiu escalar. mas ele, Então, por isso que todavia, eu digo que depende de como você quer enxergar e como, eu né? entendi. Mas um dos requisitos para da startup, quando a gente está nesses eventos fomentando ou dando orientação ou uma consultoria, e mentoria sobre isso é escalar. É ser escalável. É ser escalável. Quer dizer, o seu negócio aqui de Cuiabá, ele vai atender outras regiões, ele atende Brasil, atende outra cidade, atende. Então, atende o mundo. Perfeito. Esse, apesar de ainda não ter chego, ele tem como primazia, ele tem como estrutura ser escalável, né? Um aplicativo de transporte, ele é escalável. Sim. Basta ele. Assim como os aplicativos de alimentação, né? Pro Nortão tem um chamado Ike Fome. Em vez de ser iFood, Ike Ai, Fome. que forma. Então, dependendo das cidades que você vai, o Ike Fome existe e o iFood não. Uhum. No norte do estado, no interior. E eles dependem de angariar os restaurantes a estarem ali. Quer dizer, ele é escalável, todavia ainda está em fase. Pode falar aí. Chama Chama nós. nós. É esse mesmo. Sensacional. Chama nós. O chama nós, Bem esse mesmo. legal, cara. Chama nós. Já puxa o palavreado cuiabano, né? Cacerense. Então, assim, Obrigado, Igor. muito incrível. Vocês querem ver?
Então, assim, é por isso que eu falo que essa questão ela é muito complexa. Você não tem uma receita de bolo pronta para isso, né? É, Você não tem, né? Então, vai depender muito. Depende muito de entendi. caso para caso, né? Muito legal. Muito de caso para E caso. como é que você vê hoje a mão de obra ah, desses empreendedores, dessas pessoas que estão buscando ser startup, né? Como é que você enxerga a capacitação dessas pessoas? Em primazia, em priori, né? São jovens. A gente vê muitos Sim, jovens, muitos jovens participando. né? Então, esses jovens, você enxerga capacitados, comprometidos com tudo isso? Então, o que que acontece? Tá? Ah, hoje as faculdades, universidades, centros universitários, eles estão adequando as suas matrizes curriculares, né, para poder, inclusive, né, vamos dizer assim, fidelizar o aluno, É. né, para Ou, você ou segurar o aluno as dele. pessoas querem cada vez mais rapidez, né? Tem muito conhecimento E, ofertado e por aí o que aí. acontece? Né? Você tem que sair do formato, né, tradicional para você poder atender esse novo público. E aí você começa a trazer, por exemplo, essa disciplina de empreendedorismo, de disciplinas de inovações, de tecnologia, né, para dentro da matriz, dentro da academia. Uhum. Né? Por exemplo, eu sou professor lá da Univag, já tenho 12, 14 anos que eu estou lá. E lá a gente tem essa disciplina de empreendedorismo em todos os cursos da Univag. Todos os cursos. Importantíssimo, né? Você está entendendo? Eu mesmo já ministrei essa disciplina no curso de pedagogia, já ministrei essa disciplina no curso de gestão comercial, já ministrei essa disciplina no curso de é, gestão de RH. Todo mundo precisa. Você está entendendo? Porque todo mundo vai trabalhar em algum negócio, né? Um cara que é, por exemplo, radiologista, o cara pode ser empreendedor dentro da sua área. Exato. Então ele tem que entender desses conceitos, né? Do que é o empreendedorismo, do que é uma startup, né? De como criar um plano de negócio mais simples, É justo. através do Canvas, depois aplicar um plano de negócio tipo parecido lá como vocês utilizam lá no Sebrae, a ferramenta, por exemplo, eu usava aquela ferramenta de plano de negócio do Sebrae nas salas de aula, É sensacional. entendeu? E o O, Se- Sebrae de Santa Catarina. o, É sensacional o, aquela Se- ferramenta. o Sebrae é uma das instituições que ela fomenta muito isso, né? E, por exemplo, o de Goreste, ó, é como o Vale do Pacu também, que é outra comunidade, estão ali junto, né, com o caso do Sebrae, para poder fazer meetups, fazer talks, ajudar nos eventos, né? Ajuda até, né, trazer os caras, as pessoas de fora para poder palestrar e tudo mais. Então, isso tudo é uma forma de preparação e capacitação. Perfeito. Não só para quem está dentro da faculdade, como disse no caso do Sebrae e outras instituições estamos fazendo, por exemplo, agora vai acontecer o Hack MT lá em Cáceres. Os caras vão fazer dentro de daquelas, como que chama? Eu esqueci o nome. Oca. Aquela, no Rio lá, uma balsa, Uma não. balsa. A É. balsa, aquelas de 3 andares, lá, dois Sim. andares. Então, vai fazer lá dentro o negócio, bem pantaneiro o Olha negócio. que legal. Entendeu? E aí tá vindo gente de vários lugares do Brasil, o cara vai pra lá, a experiência, entendeu? Muito bacana. Então, assim, a capacitação ela está sendo feita também dentro das universidades, a UFMT está fazendo, eu lembro, a Invest, a Faculdade Invest, o Senai está fazendo, outras instituições estão buscando isso, né? A capacitação do Do jovem para jovem pensar em empreender, né? pensar em empreender. E o Sebrae, né, está fazendo isso, né, com o público geral. Exato. Até com pessoas ou empresários, né, a Sebrae tem feito. Por quê? Às vezes a pessoa acha que o empreender é só criar um negócio novo. Não é só criar um negócio novo, eu quero empreender, então eu vou criar uma empresa. Não. Então já começa aí. Exato. Então, o empreender, ele pode ser dentro da própria empresa dele, Exato. dentro do próprio negócio Você dele. pode empreender sendo um colaborador CLT. Você está empreendendo para Exatamente. oferecer mais para sua empresa, né? Exatamente. Então, assim, Curioso isso. o,
isso as pessoas ainda não. Tem muita gente que não tá. Não tem esse nível ainda de maturidade, de discernimento, de entendimento do que é o empreender. Uhum. E acha que empreender é só ir lá e criar uma coisa, eu abrir uma empresa de fazer crochê, uma empresa de vender roupas, entendeu? Uma empresa de fazer sei lá, qualquer tipo de objeto. Não é um produto ou um serviço, não é exatamente isso. É, Às vezes você pode empreender dentro da sua empresa. é. E foi o que eu fiz, por exemplo, eu comecei como banco de dados e BI. Aí depois eu parti para o universo do Big Data. Aí parti para o universo do IA. Só. No final, tudo correlacionado, né? Tudo correlacionado, certo? E hoje, o que eu fiz? Não trabalho sozinho também. Que nem eu disse para você, tem gente em Minas Gerais, gente em São Paulo. Então, estou integrando soluções. Você pega hoje as agências de marketing, a gente tem gente hoje fazendo arte, designer lá em Recife, aí tem gente fazendo copy em Pernambuco, tem gente fazendo edição de vídeo em João Pessoa, tudo para entrega aqui em Mato Grosso. É curiosíssimo isso, porque não precisa estar junto, Não, né? Você hoje em faz dia, demandas online a- com aplicativos de gestão e vai embora. aí quando a gente fala de tecnologias da informação e comunicação, que são as TICs, né? Porque às vezes as pessoas ainda confundem. Ainda. Quando eu falei de tecnologia, acho que já é computação informática, não, né? Então, a computação informática, ela está dentro da tecnologia da informação e comunicação, dentro da TIC. Porque tudo isso aqui é tecnologia. Por exemplo, esse copo aqui é uma tecnologia, esse plástico aqui é uma tecnologia. Né? Por que isso aqui é uma tecnologia? Tecnologia, né, vem lá de gregos, de técnicos, né, de construir algo que seja útil para a sociedade. Né? E isso é a tecnologia. Não é Né? só computador. Não é só computador. Na É, época nem tinha computador. entendeu? E, então, assim, foram desenvolvidos ao longo dos tempos, né, todo tipo de tecnologias diferentes. Né? Esse microfone é uma tecnologia, essa mesa é uma tecnologia, né? Tudo que entrega a solução. É uma tecnologia. E aí, quando a gente parte para computação, a gente está falando de tecnologia da informação e comunicação, certo? Perfeito. Uma ramificação da tecnologia. Exatamente. Nós Sensacional. temos vários tipos de tecnologias, né? Vários tipos de tecnologias. E aí, quando você olha para essas questões do computador, né, de criar algo, né, com o computador, né, as pessoas têm que entender que isso pode ser uma solução benéfica para aquilo que ela tem de ideia ou não, certo? Vai depender muito, muito, né, qual é o público que ela quer atingir. Eu E aí, quando a entendi. gente fala do Canvas, o Canvas é uma ferramenta simples, né? Uhum, Cara, ele te mostra tudo isso. uhum. Quando você preenche os quadrinhos lá, você olha para aquilo e fala: peraí, É, isso aqui vai ser uma ferramenta computacional ou não vai ser? Você consegue enxergar aí. E tem gente que fica insistindo em querer aquilo, querer aquilo, querer aquilo. é. E às vezes você resolve o problema, né, as dores da pessoa, não com uma tecnologia computacional. Exatamente. Né? E uma das coisas que a gente fala também, né, muitas pessoas, eu falo isso em sala de aula, né, você tem que resolver dores das pessoas. Se você não resolver uma dor, você tem grande chance do seu produto não atingir aquilo que você esperava. O seu produto ou serviço. Faz todo sentido. Né? Porque se você resolve uma dor da pessoa, certo? Ou dores das pessoas, que é melhor ainda, porque daí a gente fala no nível de escalabilidade, Exato. né? Porque a dor ela tá muito no singular, né? Ela gera uma expectativa direcional, e quando você bota isso na pluralidade, você abrange o cenário, né? Então Exato. você escala, querendo ou não, você acaba escalando. Então, as dores das pessoas, a chance de você ter sucesso, assim, não só de forma local, mas de regiões geograficamente distintas, muito grande. No final das contas, a gente está falando tudo em
Faturamento, né? No final é isso, né? É aumento de faturamento com aumento de possibilidade de resultado. Que é uma outra coisa que eu falo Ele também. é, ele é consequência da entrega de Esse que é bom quando solução e você solução de conversa com o dor. consultor da área financeira, né? O cara ele vem com, A gente sonha, com as sonha, sonha, palavras. volta no lucro, né? Porque como eu falo os caras falam em outras palavras, né? Como né? Eu não falo desse nível de Grosseiro maturidade como desse você está jeito. falando. Mas que eu falo para os caras: você vai criar um negócio que você acha bonitinho? Achei lindo essa ideia. Ninguém cria algo que acha lindo, bonitinho. Não, O cara quer o quê? faturamento é lucro. Faturamento. O cara quer dinheiro. Eu sempre digo nos clientes que eu visito, né? É legal ter propósito, é legal ter sonho, propósito e tudo mais, mas se esse propósito não der lucro, eu mudo o propósito rapidinho. Você pivota ele. Opa, pivota. Agora eu tenho outro nome. Cada vez mais técnico, né? É isso. No final das contas, o negócio foi feito para dar lucro. A partir do momento que você tem um negócio e ele deixa de dar lucro, é ONG, é filantropia, né, cara? Você tem que pensar nisso. Aí você falou uma coisa interessante. Que teve em eventos que eu participei que as pessoas têm ideias e falam assim, não, mas eu quero fazer algo filantrópico. Vai deixar de ser startup? Não, Boa pergunta. não. Certo? Você pode criar uma startup com outro viés. Um viés social. Um viés social. É. Lá no Porto Digital, lá pro lado de Recife, lá, né? Lá tem várias startups com esse viés social. Muito legal. Certo? E aí as pessoas, mas como é que você ganha dinheiro com isso? É uma equação difícil. É uma coisa difícil de achar. Certo? O objetivo da startup é o social. Mas não é porque ela é social, quer dizer que ela não vai ganhar dinheiro. Ela tem que ter dinheiro para manter o social. Perfeito. E aí você busca, às vezes, recursos do governo, né? O seu cliente é outro. Exatamente. É outra Sensacional. forma de você faturar. Vamos dizer assim, né? Mas o seu viés principal não é faturamento, não é o viés financeiro, né? O seu viés é social. Uhum. Mas mesmo assim você vai ter dinheiro com aquilo. Você vai ter custo, você vai ter investimento, você vai ter uma série de coisas. E ele gera uma retroalimentação que no final quanto mais efeito social aquela startup tiver acontecendo e entregando para a comunidade, maior a capacidade dela de angariar novos recursos, né? Sim. Novos clientes. Exato. E ele parte para o privado, ele tem cases de comprovação de que aquele dinheiro está sendo investido no local certo, né? É Exatamente. curiosíssimo, né? Quer Exatamente dizer, isso. se a gente fizer um canvas, um plano de negócio de uma startup social, ela também se torna viável a partir do momento que você define para quem você vai oferecer essa parceria, né? Aí eu volto naquela teclinha. Ela vai resolver as dores das pessoas? Super. Se ela resolver as dores das pessoas, meu amigo, É viável. é viável. Muito legal. São uns quebra-cabeças, né? Desse mundo de empreendedorismo fantástico, né, cara? Você vai vendo várias caixinhas, várias coisas que vão se encaixando, várias peças, né? Não, e para quem gosta do assunto, como é o nosso caso, meu Deus, isso é um divertimento e tanto, né? Rapaz, se a gente for ficar aqui, nós vamos ficar horas falando sobre isso, porque quanta coisa que a gente tem de experiências que a gente já viu, já vivenciou. Tá? Então, né, eventos que a gente participou. Eu já fui até premiado, né, professor inovador. Foi em Poxa, fala disso, cara. 2018, 2019. Olha Eu aí. ganhei um prêmio pelo governo Uhum. de professor empreendedor. Sensacional. E foi muito bom. Eu fui até ganhei para ir lá para Recife, fiquei uma semana lá em Recife. Muito legal. Visitei o Porto Digital de lá, que é conhecido o Silício, Vale do Silício do Brasil, né? Brasil. Vale do Silício brasileiro. Fui lá conhecer, lá conheci várias pessoas, startups, conheci startups sociais, outras startups muito bacanas. Então, assim, foi um prêmio muito, muito interessante. Tem Pelo um- trabalho que a gente fez dentro da Univag,
né, junto, o Sebrae eu acho que participou também na época, agora eu não lembro, junto com o governo, Sebrae, um pessoal lá de Recife, Muito legal. através de um programa chamado Células Empreendedoras. E aí ele tinha no Unemat, no UFMT, e aí vieram, né, ah, vários projetos que surgiram, né, nos eventos que foram feitos dentro das universidades, dentro da academia, né? E, e aí, né, o grupo que a gente orientou, né, a gente fez a mentoria, acabou sendo vencedor, e aí eu fui como mentor lá. E aí no dia acabei ganhando esse prêmio lá também. Sensacional. Vixe, isso aí tem que ser colocado numa estante, né? Ficar sempre à vista. É um Isso aí baita de um reconhecimento. você Tem promoveu esse sentimento, é, essa euforia empreendedora dentro das pessoas é bacana. baita termo. Despertar isso das pessoas é muito legal, cara. Euforia empreendedora. Um bom termo. Por exemplo, que nem quando eu dei aula de empreendedorismo para o curso de pedagogia. Cara, aquele foi um desafio muito grande para mim. Porque Como é que você adapta? eu fiquei pensando assim, como é que eu vou despertar nesses alunos e alunas, né, o empreendedor, o espírito empreendedor dentro deles, essa euforia empreendedora? Porque quando você fala de pedagogia, eu falo, bom, é, é para ser ou um coordenador pedagógico, ou para lecionar para crianças, trabalhar como um assessor ou supervisor, né, da educação Escolar? Uhum. escolar. Ou o cara falou, para empreender eu abrir uma escola, um colégio. Muitos acharam isso no primeiro dia de aula. Uhum. Cara, e saiu coisas bastante interessantes lá. Imagino. Bastante interessantes no final. O brasileiro, ele é criativo demais, né? Muito criativo. O brasileiro, como dizem alguns posts aí, o brasileiro tem que ser estudado pela NASA, né? Tem que ser levado para lá, porque os caras, Exatamente. nós somos muito criativos. Muito criativo. Né? Tanto que eu tava, né, antes de vir para cá, eu tava no cabeleireiro, tá? Tô com esse penteado aqui Eu novo, percebi. né? Eu Chique, você percebi. viu aí? Chique. Aí, o que acontece? Lá eu tava lá cortando e escutando. Né, o cabeleireiro que tava, né, fazendo meu corte e um cara, né, sentado do lado conversando sobre isso, cara. Né? Sobre essa questão do Brasil, que as pessoas, o brasileiro é muito inteligente. Sim. Né? Olha só, duas caras e eu quieto lá cortando cabelo escutando. E o cara falando, ó, o Brasil ele tem pessoas que produzem mais, tanto. Aí o cara falou do Eduardo como que é? Eduardo. Esqueci o nome dele que ajudou lá. Severin. Eduardo Ah, Severin que ajudou a fundar o Facebook. Isso. Perfeito. Você vê o cara falando sobre isso. Olha Você aí. vê, o brasileiro, quer dizer, nós temos tanta gente boa aqui, inteligente, só que o nosso a nossa matéria-prima ela está sendo usada para fora. Quer dizer, aí ele tocou num assunto Baita chamado reflexão, né? que nós ainda somos colonizados. Colonizados pelo exterior. É isso mesmo. Vem aqui, busca o que é bom e leva. Mesma coisa de Cara, 500 anos tem tudo a ver atrás. com o que a gente está falando aqui de empreendedorismo, entendeu? Você vê Sensacional. uma conversa informal lá Não, barbeiro. dentro da barbearia e aí escutando isso. Mas isso é coisa de empreendedor. Deixa a cabeça da gente meio assim, né? Antenado até demais, né? É demais. Aislan, queria te agradecer, cara. Parece que foi 15 minutos, né? Não falamos nem da parte de tecnologia, de Nada, inteligência artificial, né? nada, Mas tá bom. nada. É um assunto para outros momentos aí. Agora você me leva lá no DigoCast que a gente continua a conversa. Opa. Eu sou apaixonado por isso, né, cara? Eu tô na minha 11ª empreita, vamos chamar assim, empresa, o podcast considerando como um negócio. Tive a honra de nunca ter falido. Teve já uns 2 que quando eu vi que ia falir, eu saí antes. Então não é 100% sucesso, né? Tem gente que gosta de falar que só foi sucesso na vida. Cara, não é assim. A vida do Eu já tive empreendedor. duas empresas que eu tive problemas. A vida do empreendedor, Teve ela não é empresa que eu ganhei sonho. muito dinheiro e perdi muito dinheiro. Mas É isso mesmo. faz parte.
E eu já passei por vários ramos de atividade, então eu sou apaixonado por isso, eu adoro falar disso e quero permanecer nesse segmento por muito tempo, né? E aí ter a oportunidade de estar aqui conversando sobre isso, para mim é um lazer de tanto, é um divertimento. E eu Queria gosto deixar, também, né? queria deixar as suas últimas palavras aí, para a gente caminhando para o nosso encerramento. Bom, primeiro agradecer você, Alessandro, um amigo. Hoje eu chamo de amigo, que na época nós éramos colegas de trabalho, Uhum. né? E dizer que é uma honra ter participado aqui, né? O pessoal aí da equipe técnica aí, que atendeu a gente muito bem, né? E dizer para as pessoas que estão nos assistindo, você que está assistindo a gente, ah, jamais deixe, né, de morrer dentro de você esse espírito empreendedor. Às vezes você pensa que a sua ideia ela é banal, que é uma ideia fútil, né? Como eu repeti naquela fala da música do Renato Russo, quais são as palavras que nunca estão ditas, né? Alguém pode ter dito isso em algum momento, mas se você trazer algo diferente para esse cenário, para essa ideia que você está tendo, pode ser uma excelente solução que vai resolver muitas dores de muitas pessoas. Então, né, nós, enquanto brasileiros, a gente não desiste nunca. Então, você que está nos assistindo, não desista nunca. Sempre persevere, sempre, né, insista, É. né, E e, começa, né? e comece. Começa. Não E importa comece. se tá pronto, se tá E bonito, comece. começa. Você não vai ter as ferramentas perfeitas, as melhores, mas são as que você tem para você começar. E isso é mais importante. Comece com o que você tem, né? Você vai ter os obstáculos, você vai passar por momentos turbulentos, mas lembre-se sempre do que você é e do objetivo de onde você quer alcançar e chegar, né? E foque nisso. Perfeito. Foque nisso, com os pés no chão, que eu tenho certeza que você vai conseguir sucesso e resultado. Perfeito. Sensacional. É, E me começa, acompanhe nas redes sociais. por favor, qual é? Arroba Aislan, mano. Né? Pode me procurar lá, Aislan Honorato, com H no começo. Uhum, Você vai me achar no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, uhum, né, no Facebook. uhum. Você me procura lá, que a gente tem bastante conteúdo lá. Quiser conversar comigo também, É. pode chamar. E Né? hoje você está como host do DigoCast. Eu vou Estou como colocar aqui host na do tela também. DigoCast, né? Estou como servidor da PGE também, acabei não falando, né? Mas estou como servidor da PGE, da Procuradoria-Geral do Estado. Estou na Univag e tenho essa startup. Oxe, E também estou com um projeto, um programa chamado Young Care, que é para aceleramento de jovens, que faz parte desse universo de startups, mas com a pegada tecnológica, que eu estou desenvolvendo com jovens entre 16 anos e até 28 anos. Eu sensacional. estou com 17, né, mentorados aí, fazendo esse trabalho com eles a cada 15 dias, sábado, e orientando eles, né, na formação. Tem jovem que não sabe nada, e pegando eles, passando, fazendo passo a passo, ensinando, orientando eles, né, como eles devem seguir para uma carreira dentro da tecnologia. Perfeito. E para você que é jovem, Start Pro Geração Z, a gente falou lá no início. Aislan, obrigado. Queria te agradecer. Aguardo o convite para o DigoCast Opa, e me coloco à disposição, sabendo como que é a cabeça do doido aqui. Se alguma dessas comunidades eu encaixar, me chama, eu tô pode dentro. deixar. Você falou aí 5, 6 atividades, né? Eu tô mais ou menos nessa leva aí também. 6, 7 frentes de trabalho. E para nós que fazemos com amor, com vontade, cansa, cansa, mas é prazeroso demais, né? Gratificante, Gratificante. Vamos embora. gratificante. É, Obrigado. Para tamo junto. vocês, manda abraço. Um abraço, até mais, gente. Valeu. Para vocês que acompanharam mais um Pod Tal, obrigado e até a próxima.